Bom dia. Ainda sobre política. Alguns conceitos que nós não podemos esquecer, né? Vimos na última aula que Estado é a estrutura organizacional que administra um país, tá? Nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo. Mantém-se unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. O Brasil, especificamente, ele não tem apenas uma origem étnica, né? Nós sabemos que temos uma variação muito grande, embora estudemos que existam 13 que se misturam, etc. e tal, mas nós temos no nosso país muita gente que é de origem nipônica, muita gente que é de origem germânica e que mantém hábitos e tradições, inclusive a língua. Então, embora a gente tenha uma unidade em consciência nacional é, do nosso país, nós não temos um grupo étnico apenas, temos um grupo variado. Governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política, que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. Então, esse governo, essa estrutura no Brasil especificamente, ela é substituída de 4 em 4 anos. E aí a gente tem, num ano variando, prefeituras e vereadores, prefeitos e vereadores, 2 anos depois troca-se governadores, deputados, senadores e presidência. 2 anos depois volta a trocar os prefeitos e vereadores. Então, a gente tem de 4 em 4 anos a troca desse grupo de autoridade governante. O tamanho do governo vai variar de acordo com o tamanho do Estado. Podemos ser ele local, regional e nacional, que é o que eu acabei de citar, né? O local seria prefeituras e vereadores, regional seriam esses deputados, estaduais e governos, e nacional seriam os deputados federais, senadores e a presidência. Esse tipo de governo ele pode ser democrático ou autoritário. Democrático quando há uma participação da população na eleição desse grupo e na manutenção dele, ou autoritário quando não há a troca dele, quando há uma estrutura onde não há a consulta à população para a manutenção do governo. Povo. Povo é um conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos a estrutura de povo, embora esse povo ele não tenha apenas uma origem étnica, que eu acabei de citar. Soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. Vamos citar uma situação específica da história. No período do final da década, do início da década de 40, 1940, nós temos aí já 10 anos de governo de Getúlio Vargas e já havia se descoberto umas poucas origens de petróleo no território nacional. Em 45, Getúlio Vargas é retirado do poder à força pelo Exército para que houvesse a eleição. Há 15 anos não havia eleição e troca dessa estrutura do poder, ou seja, havia um governo autoritário que Getúlio Vargas dominava. Houve uma eleição em 45, em 46 assume esse novo presidente e por volta de 49 havia uma discussão sobre a posse do petróleo no Brasil. Uma das propostas na eleição de 49 para 50 foi feita por Getúlio Vargas, que se candidatou nessa época e ganhou a eleição. E a proposta dele, que era o slogan da campanha dele, era o petróleo é nosso. E aí ele ganha a eleição e ele cria leis junto com a estrutura democrática, legislativa, que é quem cria leis, né? Ele propõe, junto com o partido dele, e ele cria como executivo, né, a indústria da Petrobras. E, segundo a lei vigente, a partir do governo dele,
criada pelo grupo legislativo, o petróleo era de soberania nacional. Então, todo o petróleo retirado no país, ele era do Estado. Ele não era da pessoa que era dona do território onde foi encontrado o petróleo. A pessoa não tinha direito a nada? Tinha direito parcialmente, ela era indenizada, mas aquele território era submetido a partir dali ao Estado. Tá? Então, a ideia de soberania está aí muito clara. Uma outra circunstância. A Amazônia ela é um domínio de soberania nacional. Se há a investida de iniciativa privada ou de iniciativa de outros países lá, está havendo um desrespeito à soberania nacional no âmbito da posse do Amazonas. Eu acredito que ficou claro. Qualquer coisa só é dizer que a gente tira dúvida novamente, ok? Então, no âmbito jurídico e político, a soberania ela representa a autoridade superior do Estado naquele item específico. Seja no petróleo, que eu acabei de citar, seja na Amazônia, que eu também estou exemplificando. Ok? Segundo Ernesto Bobbio, o Estado moderno é uma organização social complexa, caracterizada pela centralização do poder, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Então, vocês têm aí uma estrutura que tem que ser centralizada, o poder tem que estar na mão de um grupo, que é o Estado em si, que ali naquele momento, por fases, é o governo que administra, né? Que governo é a estrutura que muda, Estado é o formato que está lá, que mantém-se. Ok? Progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Quando há o questionamento, a estrutura do Estado, não se está questionando a pessoa que está governando o Estado, se está questionando o próprio Estado. Eu não sei se eu usei esse exemplo com vocês, foi uma coisa que me chamou a atenção, que aconteceu nos Estados Unidos. O Estado brasileiro, ele tem como lei que ações do governo, elas têm que manter essa impessoalidade do comando político. Então, quando o presidente da República toma uma atitude, ele tem que tomar a atitude como presidente, não como pessoa. Quando ele assume a ideia da pessoa dele, a imagem da pessoa dele, ele está tirando a ideia de impessoalidade da estrutura. E teve uma turma que eu dei o exemplo sobre o valor do cheque nos Estados Unidos de apoio à população que estava desempregada por conta da pandemia. Que o presidente americano Truman tinha exigido que no cheque tivesse o nome dele. Como quem diz assim, sou eu que estou dando dinheiro a eles, e não o Estado. Aqui no Brasil não pode haver essa possibilidade, pelo menos por lei, eu sei que no Brasil não pode. Tá? Porque a impessoalidade é uma regra que não se questiona do comando da Constituição brasileira. Segundo Weber, o Estado detém o controle de todas as fontes legítimas de violência, por meio de instituições como polícia, dentro do território. Então, nós temos aí a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, a gente tem do âmbito da União, que é a federal, do âmbito do Estado, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. E as Forças Armadas contra outros estados. Então, nós temos aí das Forças Armadas, nós temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Ok? Então, os três seriam as forças contra outros estados, que o Estado detém controle. Quando o Estado abre mão desse controle, dessas estruturas, permite que outros assumam esse controle, nós temos aí fontes ilegítimas de violência. As milícias, os comandos criminosos, ok?